37, versículos 16 e versículo 20. Vou ler apenas esses 2 versículos, mas a palavra de Deus, nessa noite, ela está baseada tanto no capítulo 36 quanto no capítulo 37. Para que possamos ganhar um pouco de tempo, nós vamos ler esses 2 versículos, Isaías capítulo 37, versículo 16 e também versículo 20. Diz, pois, a palavra do Senhor, versículo 16: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Versículo 20: Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Para que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Podemos orar nesse momento? Você pode fechar os seus olhos mais uma vez. Seu coração está aberto para receber a palavra de Deus nessa noite. Seu coração está compartilhado com o Pai para receber apontamentos, direcionamentos do Senhor para a sua vida. Oh Senhor Deus, obrigado por tua palavra que foi lida, Pai. Eu te peço que a mensagem dessa noite, a palavra dessa noite, algo seja revelado sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, de maneira que saiamos daqui com uma atitude profética, saiamos daqui com uma atitude renovada diante do Senhor. Que a palavra nessa noite, Pai, ela provoque em nossas vidas um ponto de inflexão, um ponto de mudança, de virada. Ó Pai, que seja essa noite, aqui agora, nas casas, nos lares, nas vidas das pessoas, um lugar de transformação, onde ouviremos a Tua voz, onde ouviremos a Tua palavra, e nossa vida será transformada. Senhor, que seja desenvolvida nessa noite, em nossas vidas, uma atitude nova para este tempo, nos fazendo prevalecer diante dos desafios que estão postos diante de nós. Abençoa, pois, Tua palavra, abençoa, pois, nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Penso que de uma vez por todas, nós precisamos entender que nós nascemos para esse tempo. Eu e você, nós nascemos para esse tempo. Não era da vontade de Deus que nós existíssemos noutro tempo, senão nesse tempo. Porque é nesse tempo que Deus está se revelando como um Deus grandioso e poderoso. Ele sabe que nós nascemos para esse tempo. Ele sabe que nós temos a fibra necessária para vencer esse tempo. Ele sabe que nós temos a força necessária para vencermos esse tempo. Por isso, eu acho tão importante, eu vejo tão importante a palavra dessa noite, que eu quero mais uma vez convidar você que está nos ouvindo a compartilhar o link dessa palavra, porque ela vai ser importante para alguém. Alguém vai ser abençoado nessa noite. Essa palavra vai ser uma palavra definidora. Eu creio que Deus vai marcar nossas vidas com essa palavra nessa noite, de forma poderosa. Então compartilhe esse link. Hoje é um dia para nós declararmos guerra. Hoje é um dia para nós declararmos que estamos em guerra. Você está pronto, meu irmão? Tudo o que você precisa nesse momento para vencer essas adversidades, essa intimidação, a intimidação desse momento já está em você. Deus já colocou em você. E nós vamos ver que uma resposta muito significativa de Deus para nós nessa noite.
Isaías capítulo 36 e capítulo 37, não é a primeira vez que eu falo sobre esse texto aqui na nossa igreja. É um texto que revela um momento de grande desafio para o rei Ezequias. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, versículo 16 e versículo 20, do capítulo 37 de Isaías, mostra um momento onde Ezequias, o rei Ezequias, está orando a Deus. Ele estava diante de um grande desafio, como nós estamos hoje. O desafio dele não é pequeno, se comparado ao nosso. Senão, veja, ele estava nada mais, nada menos enfrentando o exército assírio. E o que era esse império assírio? O império assírio era o maior e mais poderoso império daquela época. Talvez o império assírio tenha sido o maior e mais poderoso império de todos os tempos. Mas você fala assim, não, mas pastor, e o Egito? Sim, o Egito foi um grande império, mas ele ficou muito ali no norte. Mas o assírio não. O império assírio, ele veio do norte e foi varrendo todas as cidades até chegar no sul. A força bélica que eles tinham, o número de soldados, o poder, vamos dizer assim, a raiva que eles tinham, quando passavam pelas cidades, destruiu tudo que estava pela frente. Ele foi o primeiro império que começou a projetar-se em força, em maior número de soldados, que vinha destruindo tudo que tinha pela frente. E com essas atitudes que o rei Ezequias tomou, eu penso que a gente tem aqui algumas chaves, alguns princípios que são muito importantes para a gente aplicar na nossa vida hoje, agora, nesse exato momento. Porque a gente tem que, nesse momento, declarar guerra. Declarar guerra contra o quê, pastor? Declarar guerra contra a intimidação. Declare guerra contra a intimidação. Veja como a intimidação estava oprimindo a vida do povo de Jerusalém, juntamente com o rei Ezequias. Primeira coisa que a gente encontra nesse texto é que a intimidação do adversário, ela quer nos assombrar com notícias daquilo que está chegando perto, está se aproximando. Capítulo 36, versículo 1, vai dizer que no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, o rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. O tipo de intimidação que a gente está vivendo hoje é essa intimidação daquilo que a gente começa a ouvir. São coisas que estavam longe da gente. Veja que hoje, por causa da conexão que nós temos, aquilo que acontece do outro lado do mundo, em segundos a gente fica sabendo. Não era assim antigamente. Demorava-se muito para a gente ter notícia dos cantos do mundo. Mas hoje não é assim. E esse é o momento que nós estamos vivendo, o momento da intimidação daquilo que vai se levantando longe da gente, que vai chegando cada vez mais perto. Veja, como é interessante esse tipo de intimidação. É quando você ouve falar de alguma coisa que estava acontecendo lá distante, mas agora você vê acontecendo no seu país, você vê acontecendo no seu estado, você vê acontecendo na sua cidade, e de repente você vê acontecendo na sua própria família, na sua casa. Aquilo que era apenas uma noção de informação, agora passa a ser perceptivo. Porque aquilo que estava longe, que era uma informação, agora está perto de você, está batendo nos seus muros, você está percebendo. Quando alguém diz para você assim, ó, eu conheço alguém, olha só, presta atenção nisso. Quando alguém diz assim para você, olha, eu conheço alguém, eu conheço uma pessoa, essa pessoa, ela pegou o vírus, essa pessoa foi para o hospital, ela foi entubada, colocaram ela de bruço, colocaram ela assim, fizeram assado, mas ela morreu. Aquilo que era apenas uma informação, agora passa a ser perceptível, e nesse momento que a pessoa compartilha com você, você passa a ter uma relação com essa informação. Sabe, você começa a pensar, puxa, aquele negócio que estava tão longe, agora já tem essa pessoa, que essa pessoa conhece. Essa informação já ficou relacional para você. Você já começa a fazer parte da dor dela, você já começa a fazer parte do problema dela. É como estava acontecendo aqui com o rei Ezequias. Senaqueribe vinha destruindo tudo. Ele destruiu Betsaida, ele destruiu
Emaús, ele destruiu Jericó, mas agora chega próximo de Jerusalém, chega próximo daquela cidade fortificada, agora ficou pessoal. Aquela intimidação que estava longe, agora está nos seus muros. Agora ela passa, aquilo que era apenas uma informação, agora passa a ser visível, diário, agressivo e evidente. Veja se não é isso que está acontecendo com a gente hoje. A intimidação que nós estamos sofrendo daquilo que era distante, agora ela é visível, diária, agressiva e evidente. Nós estamos olhando para a intimidação. Isso está acontecendo nas nossas casas, na nossa família, com a vida emocional das pessoas, com a vida financeira das pessoas. O diabo se levantou para intimidar os filhos de Deus. E nós precisamos declarar guerra contra a intimidação. Eles diziam, aí vem o rei da Síria, e ele vem destruindo todas as coisas. Então você chega aqui no capítulo 36, versículo 2 e 3, olha o que diz. Então o rei da Síria enviou a Laques, enviou de Laques ao rei Ezequias em Jerusalém, o seu comandante de um grande exército. E quando o comandante parou no arqueduto do açude superior, ali na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Euquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asap, foram ao encontro dele. Então aquilo que estava apenas de longe, agora está batendo na cidade de Jerusalém, nos muros, nas portas de Jerusalém. Senaqueribe não vem, mas manda o seu general, seu general de uma grande tropa, e ele chega agora com uma proposta. A proposta é essa: olha, eu vim destruindo tudo, eu vim destruindo tudo que estava à sua frente, eu vim acabando com tudo, e só tem uma saída para você: se entrega, desista. Mas eu quero dizer para você nessa noite: eu faço guerra, eu declaro guerra. Declare isso profeticamente: eu declaro guerra. Vai lá, fala isso: eu declaro guerra. Mas nós não podemos fazer assim, eu declaro guerra, tão timidamente, porque senão o inimigo nem assusta com a gente. A gente tem que ser forte. Eu declaro guerra. Vamos lá? Eu declaro guerra. Guerra pela minha saúde, guerra pela minha família, guerra por tudo que eu tenho, guerra pela minha sanidade mental, guerra pela minha paz, guerra pela minha cidade, guerra pela minha nação. Eu creio que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Ele é o rei, ele é o general de todo o exército. A intimidação do adversário quer desprezar os nossos apoios. A Bíblia diz que Ezequias está dentro da cidade de Jerusalém, e ali dentro também estavam o seu profeta, o profeta Isaías. E esse general assírico chega ali nos portões da cidade e grita para dentro da cidade. Versículo 4 do capítulo 36. E o comandante do campo falou: digam a Ezequias, assim diz o rei da Síria, em que você está baseando a sua confiança? Você veja que a intimidação do nosso adversário, ele quer desprezar os nossos apoios. Em quem vocês estão confiando? E de quem vocês estão esperando? A intimidação, ela sempre tenta desprezar os nossos apoios, a base da nossa vida. Ele tenta balançar os nossos arrimos, ele tenta destruir os nossos fundamentos. Então a pergunta que a gente começa a fazer hoje, no meio desse caos, dessa intimidação, é: por que ter esperança? Por que eu vou levantar a cabeça? Por que eu vou planejar o meu futuro? Por quê? A intimidação do adversário, ela quer invalidar a nossa capacidade. O general aqui começa a tentar invalidar a capacidade de Ezequias. Ele diz, versículo 5: você diz que tem estratégia e força militar, mas só palavras vãs. Em quem você confia para se rebelar contra mim? Então o general diz assim para o rei: eu fico imaginando aqui em quem você vai buscar conselho. Eu fico imaginando aqui qual é a ideia que você está tendo para poder você me vencer. Qual é a mentalidade que você está tendo? Qual é a sua capacidade?
E aqui a intimidação, ela quer anular o nosso conhecimento adquirido. Isso é uma intimidação espiritual, irmãos. O que nós estamos vivendo hoje não é só no campo da saúde. Irmãos, é uma intimidação espiritual, é um levante espiritual. Tudo bem, cada pessoa pode cuidar da área daquela que Deus designou. Nós temos os profissionais de saúde, nós temos os governantes, temos isso, temos aquilo, temos um monte de coisa. Mas não se iluda. A intimidação que nós estamos sofrendo hoje, ela é uma intimidação espiritual. E o inimigo, ele está desprezando o conhecimento que nós temos acerca de Deus. O inimigo, ele está desprezando os avanços que nós já fizemos com Deus, a caminhada, a mentalidade que nós temos, aquilo que você construiu com Deus, aquilo que você construiu na sua vida. Hoje o inimigo está intimidando, mas ele não sabe que você tem um histórico com Deus. Quando você se converteu? Quando você começou a se relacionar com Deus? Ele não sabe que você tem um histórico com Deus. Ele não sabe que você já compreendeu por muito tempo e por muitas experiências quem é o Deus que você serve. Ele não sabe que dentro de você há algo poderoso dentro do seu interior, que é o Espírito Santo de Deus. Ele não sabe que você já passou por sofrimentos, por lutas, e que você venceu por causa de Deus na sua vida. Essa intimidação, ela tenta fazer a gente se sentir fraco, indefeso, exposto, derrotado. É como se você não tivesse aprendido nada com o tempo que você tem com Deus. Mas ouça, nós somos feitos para esse tempo, irmãos. Nós temos a fibra necessária para nos levantar e combater toda intimidação que vem contra nós. Sabe por quê? Deus não permitiria que a igreja passasse por isso se Ele não soubesse que a gente já estava preparado para enfrentar isso. Não se iluda. É a própria palavra de Deus que diz que não vem tentação maior ou problema maior daquilo que a gente não possa suportar. Deus já sabia que nós temos condições de enfrentar essas intimidações, nos levantarmos nesse tempo e não deixar se sentir desesperançoso, cabisbaixo, indefeso, exposto, frágil. Você tem que se levantar hoje, agora. Meu Deus, 2 semanas, tudo fechado, mercado fechado, um absurdo o que está acontecendo. Existem coisas que o Senhor já nos adestrou, existem coisas que o Senhor já nos treinou com o tempo. O Senhor foi nos preparando para esse tempo. Não sei se você consegue perceber isso. O Senhor, Ele foi educando você. O Senhor foi dando para você a oportunidade de você conhecê-lo e criar com Ele um histórico. Isso não é surpresa para o Espírito, irmãos. Pode ser surpresa para os nossos olhos, pode ser surpresa para o nosso emocional, mas para o nosso Espírito não. Você se lembra? Jesus estava lá no Getsêmani, Ele estava orando, e então daqui a pouco Ele volta e vê os seus discípulos ali fazendo o quê? Dormindo, entregue à fragilidade. Eles estavam o que ali? Eles estavam desesperançosos. Ele viu o seu mestre angustiado. Seu mestre diz para ele: eu quero que vocês fiquem atentos, mas eles não conseguem, porque eles estavam vendo e sentindo a atmosfera do momento. E foi nesse momento que Jesus declarou: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Irmãos, a sua percepção visual pode ver que tudo está um caos. Você pode estar sentindo isso na sua pele, nas suas emoções, mas o seu espírito está pronto para a guerra. Seu espírito está pronto para a batalha. Por isso que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz: por isso não nos desanimemos, porque embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. É isso que Deus está fazendo com você agora, renovando você interiormente dia após dia. Hoje nós vamos vencer essa intimidação, porque Deus já nos preparou para isso. Hoje nós vamos vencer essa intimidação, porque nós temos o conselho de Deus. O rei perguntou: de onde vocês vão ter ideias? Como vocês vão sair da minha
debaixo do meu exército, como vocês vão escapar? Eu creio que agora, irmãos, Deus está dando estratégia para os filhos de Deus. Deus está dando ideia, Deus está derramando graça, Deus está dando entendimento para a gente encontrar uma saída. Irmãos, a esperança é a igreja, irmãos. A esperança é a igreja. Você é a igreja. Você tem que se levantar nesse momento como um exército de Deus nessa terra, para demonstrar o poder de Deus. Agora é nesse momento. Quarto, a intimidação do adversário, ela quer desqualificar a qualidade dos nossos relacionamentos. Veja o versículo 6. Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada, que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. Então o mensageiro de Senaqueribe vai na frente dos muros de Jerusalém e começa a gritar isso. Ei, você é amigo aí do faraó? Você pensa que ele é um cara bonzinho? Você pensa que ele vai te ajudar? Ele é uma cana quebrada. Tipo assim, é fácil para mim derrotar ele. E se você se aliar a ele, uma hora dessa você vai se dar mal com ele. É a intimidação que vem para duvidar das suas amizades. É a intimidação que vem para duvidar da qualidade dos seus relacionamentos. É a intimidação que vem para jogar você naquele ambiente de profundo senso de solidão. É isso que o inimigo quer nesse momento, que você se sinta só, que você olhe para um lado, olhe para o outro, direita, esquerda, frente para trás, e diz assim, não há ninguém por mim. Mas não é bem assim não, meu irmão, porque Deus está com você, Deus está conosco, você não está passando por isso sozinho não, Deus está com você. A intimidação, ela quer duvidar da qualidade dos seus relacionamentos. Mas veja, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 17, versículo 7, em todo tempo ame um amigo, porque na hora da angústia, esse seu amigo se transformará em um irmão. Nesse tempo a gente tem visto isso, irmãos. Quando uma pessoa está enferma aqui na nossa igreja, a gente descobre, a gente começa a orar, ora 1, 2, 3, 4 vezes por dia, faça uma corrente de oração. Irmãos, aqui nessa comunidade existe uma qualidade nos relacionamentos. Esse corpo que você está ligado, existe qualidade nos relacionamentos, existe verdade nos relacionamentos. Nós somos um só corpo. Nós caminhamos naquilo que a palavra de Deus diz, ame uns aos outros. Nós batalhamos um pelo outro. Não deixe ninguém intimidar a qualidade do nosso relacionamento, irmãos. Porque muitos lá fora estão dizendo assim, cadê a igreja? Cadê a sua igreja? Cadê o seu irmão? Quero dizer para você que você não está sozinho. Não deixe ninguém duvidar da qualidade dos seus relacionamentos. Quinto, a intimidação do adversário, ela quer anular a confiança, a nossa confiança em Deus. Veja o versículo 7 do capítulo 36. Se você me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são deles os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante desse altar? O que esse general está falando? Ele está falando assim, olha, eu vim destruindo tudo, inclusive eu destruí os altares que estavam lá em Judá. Aquele não era o altar do seu Deus? Aquele não é o altar do Deus que você adora hoje? Pois bem, eu derrotei, eu destruí. É a intimidação que está acontecendo hoje. É a intimidação que está acontecendo agora. Então os nossos irmãos estão sendo acometidos pelo vírus, um outro morre, então vem, e eu vi isso hoje no Face, agora à tarde. Cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você serve e não acaba com essa enfermidade no mundo? Cadê o Deus que você serve e deixou esse seu irmão morrer? O irmão da sua igreja morrer? É assim que as pessoas estão dizendo hoje. Elas estão duvidando do poder, do amor de Deus na nossa vida. Tem gente até falando que Deus está fazendo arrebatamento seletivo. Irmão, eu não acredito nisso não. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Nossos irmãos podem morrer, mas olha só, nós morremos com Cristo e vamos ressuscitar com Ele. Morrer para a gente é lucro, irmão. Sabe?
É a intimidação do inimigo que tenta minar a nossa confiança em Deus. Por que você está confiando nesse Deus? Por que você está esperando nesse Deus? Isso praticamente está sendo gritado nos 4 cantos do mundo hoje. E está cada vez chegando mais perto da gente. O irmão Lázaro. Oh, coitado do irmão Lázaro. Sim, coitado dele. Coitado dele. Como houve oração em torno dele para que Deus o abençoasse. Mas nosso Deus continua sendo o nosso Deus, irmãos. Continua sendo o nosso Deus. Se a gente fosse olhar apenas para a primeira parte da vida de Jó, se a gente não lesse a história toda, a gente ia falar como a mulher de Jó falou: nega esse Deus aí, meu filho, porque você já não vale mais nada. Mas a Bíblia diz que depois que Jó venceu esse momento, Deus deu a ele 7 vezes mais, e é nisso que eu acredito. Eu acredito num tempo de restituição de 7 vezes mais, sabe? A Bíblia diz em Daniel: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O Senhor está guardando o seu povo, o Senhor está protegendo o seu povo, o Senhor vai manter o seu povo em segurança, o Senhor vai fazer com que toda a graça, com que toda a vida, com que toda a proteção do céu venha sobre o seu povo, venha sobre nós. Sexto, a intimidação do adversário, ela quer tirar a dimensão da sua força. Versículo 9 diz assim: como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu Senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiro? Essa intimidação, ela quer tirar a dimensão da nossa força. Essa intimidação está dizendo assim: a sua força é pequena. E pode até ser que alguém nesse momento está dizendo assim: Deus, minha fé está pequena, minha força está pequena. Mas eu quero dizer para você que a fé e a força que você tem nesse momento é o suficiente para Deus fazer você vencer. É o suficiente, porque tudo que Deus precisa da gente é a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não dá nem para fazer isso, a gente teria que fazer assim para poder ver a semente. Então não dá para segurar ela assim. Sétimo, a intimidação do adversário, ela quer tornar pública as suas lutas privadas. Veja isso no versículo 11 e 12. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante: por favor, fale com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre o muro entenderá. O comandante, porém, respondeu: pensam que o meu senhor mandou-me dizer essas coisas só a você e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Veja a palavra desse comandante intimidadora. Jerusalém está cercado com pelo menos 200.000 soldados. E agora esse comandante, ao invés de falar em aramaico, que era a língua deles, eles começam a falar em hebraico. Por que eles estavam falando em hebraico? Porque eles queriam intimidar todo mundo. O que eles estavam querendo fazer? Eles estavam querendo deixar claro ali que o rei Ezequias não tinha força suficiente para poder derrotar aquele grande exército. E é isso que a intimidação muitas vezes quer fazer. Ela quer expor para a gente as nossas batalhas internas, os nossos sofrimentos internos. É como um pai, que ele quer ser forte, ele trabalha para ser forte, ele tem medo de que os filhos e a esposa descubram como é que está realmente a situação financeira. Então ele fica segurando aquilo, ele não quer que aquilo seja exposto, para não demonstrar que é uma pessoa fraca, não é isso. Ele fica ali segurando para demonstrar que ele é forte, que ele consegue resolver aquilo antes que todo mundo fica sabendo do problema dele. É quando a gente tenta esconder alguma coisa, alguma luta que está aqui dentro de nós, a gente começa a pensar assim: eu não quero que ninguém fique sabendo disso, porque se eles souberem disso, o que eles vão pensar sobre mim, como é que eles vão me enxergar? É a intimidação que vem sobre você e diz: vai ficar claro para todo mundo o problema financeiro que você está atravessando. Vai ficar claro para todo mundo o problema
no casamento que você está passando. Vai ficar claro para todo mundo essa luta que você está passando. Essa é uma intimidação maligna, irmãos, que quer expor as suas batalhas, as suas lutas internas. Ezequias estava com medo. Ele estava com medo do quê? Ele estava com medo de que o seu povo descobrisse que ele não tinha um exército suficiente para poder enfrentar o exército que estava lá fora. Já imaginou aquela população olhando para aquele rei e falando assim: nosso rei é fraco, ele não tem habilidade, ele não tem poder bélico para poder nos defender. E sabe, aquilo que o diabo está planejando para o seu mal, ouça isso, aquilo que o diabo está planejando para o seu mal, vai se tornar algo muito bom na sua vida. Se livre dessa casca, irmão. Se livre desse peso. Se livre desse lugar de você tentar mostrar que você é forte, que você sabe que você pode suportar. Tudo que você precisa fazer é ser reto diante de Deus. Eu digo isso, irmãos, por experiência própria. Eu tentei segurar uma situação, eu tentei controlar, eu lutei com as minhas próprias forças internas, mas teve um momento que o inimigo chegou e falou assim: eu vou expor todos os problemas que você está vivendo, você vai ser envergonhado. E expôs, irmão, foi coisa para todo lado. Mas depois o Senhor veio mostrando que não é a força do Cláudio, é o poder de Deus operando através do Cláudio. E é isso que vai ficar evidente na sua vida, que não é a sua força, é o poder de Deus operando na sua vida. Apenas seja reto diante de Deus, o livramento do Senhor vai chegar. A intimidação do adversário, ela vem para anular a figura de autoridade. Veja, versículo 14 e 16. Não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixe que Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará, essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem atenção para Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo, e então cada um de vocês comerá da sua própria videira, da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna. É a intimidação que vem roubar de Ezequias a autoridade de rei que ele tem. Veja se não é isso que o inimigo quer fazer conosco nesses dias. O intimidador, ele quer anular a figura de autoridade, todas as figuras de autoridade. Irmãos, olhe para o mundo. Você consegue olhar para um líder que está lidando bem com tudo que está acontecendo hoje? Não tem. Olha para o nosso Brasil. Você consegue enxergar um líder sensato que está conseguindo lidar bem com isso? Não tem. Por quê? Porque a intimidação maligna tentando derrubar, minar, intimidar toda posição de autoridade. Se tira a autoridade do presidente, depois se tira a autoridade de governador, que não sabe o que faz, depois vem para prefeito que corre atrás de governador. Nós não temos ninguém capaz de se levantar e falar: não é assim, é assado. Porque essa é uma atitude do inimigo, que vem para intimidar, para destruir toda a estrutura de autoridade. Porque quando a estrutura de autoridade ela é derrubada, fica mais fácil para oprimir. Não é assim que o mundo está sentindo hoje? Oprimido, porque nós não conseguimos enxergar uma figura de autoridade que seja capaz de tomar atitudes de bom senso. Assim fica fácil para a intimidação ter um poder maior. Mas a Bíblia fala, irmãos, que a bênção, ela vem da cabeça, ela desce pela barba, ela toca as orlas, desce pelo manto. É assim que funciona. A bênção, ela segue esse padrão sempre de autoridade. Começa pela cabeça, é o que diz Salmos: pela cabeça, pela barba, pela gola, pela orla de Arão. O inimigo quer construir esse ambiente de desorganização emocional, desorganização social, desorganização familiar, desorganização espiritual. Veja como nosso povo se encontra hoje, se digladiando um contra o outro.
Então, o que acontece? Ezequias, ele se encontra nesse momento intimidador, onde a sua autoridade está sendo combatida. E o que ele faz? Ele rasga as suas vestes, ele veste pano de saco, ele coloca cinza sobre a sua cabeça. E não somente ele faz isso, mas todos que trabalham com ele. São os trabalhadores da corte, os líderes da corte, o seu general, os seus homens de alto patente, todos eles rasgam as vestes, colocam a veste de saco e colocam cinza sobre a cabeça. A gente precisa entender uma coisa, irmãos, nesse tempo. A Bíblia fala sobre a gente rasgar as vestes, sobre a gente vestir pano de saco, sobre colocar cinza sobre a cabeça. Mas a Bíblia fala para a gente fazer isso na presença do nosso Senhor e não na presença do inimigo. Na presença do inimigo, você não deve vestir pano de saco. Na presença do inimigo, você não pode colocar cinza sobre a sua cabeça. Na presença do inimigo, você tem que se colocar como autoridade. Irmãos, nós precisamos nos humilhar perante o Senhor, não perante o inimigo. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, não na presença do intimidador. Como é triste de ver esses dias homens reais, pessoas poderosas vestidas de pano de saco. Como é triste ver gente brilhante não encontrando saída, dizendo assim: não tenho saída, não tenho uma boa ideia. Como é triste ver pessoas poderosas pensando que são fracos nesse momento. Ver homens que se vestem de grandeza, mas que nesse momento estão se vestindo de saco. Irmãos, se for para a gente se humilhar, vamos nos humilhar na presença do nosso Pai. Se for para a gente abaixar a cabeça, vamos baixar a cabeça na presença do nosso Deus. Na presença dos inimigos, na presença do intimidador, a gente tem que se apresentar como uma pessoa forte. Aí nós vamos andar pelo caminho do arrogar. Arrogar é dizer: eu estou aqui, mas eu estou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vim, mas eu vim no nome do Todo-Poderoso. Declare guerra, irmãos. Declare guerra contra essa intimidação. Jesus estava lendo Isaías, você se lembra desse texto? E quando Jesus lê esse texto, ele diz: esse texto fala sobre mim. Hoje você pode se apropriar dessa palavra de Isaías capítulo 61, que diz assim: o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar libertação, liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, para dar aos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Hoje o Senhor está tirando as cinzas sobre a sua cabeça e está coroando você. Hoje o Senhor está vestindo você de vestes reais, que são as vestes daquele que adoram o Cordeiro que venceu o mundo, aqueles que fazem parte da corte do Altíssimo. Deus escolheu você. É hora de você colocar as suas vestes reais, o seu talo de realeza, e se apresentar para declarar o ano da bondade do Senhor. Ninguém pode estar vendo a bondade do Senhor, mas você vai sair declarando: aqui eu vejo a bondade, ali está a bondade, ali está o poder do Senhor, olha o que o Senhor está fazendo ali. Eu declaro guerra, irmãos. E por que eu posso declarar guerra? Eu posso declarar guerra por alguns motivos. Primeiro, porque nós podemos levar as nossas ameaças diante de Deus. Capítulo 37, versículo 14, Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e leu: e quando subiu ao templo, e então subiu ao templo do Senhor, apresentou-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Então aquilo que estava se ouvindo longe,
chegou nos muros de Jerusalém, nos portões de Jerusalém, para intimidar. Agora, isso se torna oficializado a partir dessa carta. O deboche está oficializado, a ameaça está oficializada, a intimidação está oficializada. E o que Ezequias faz? Ezequias lê aquela ofensa e coloca ela diante do Senhor. E é isso que você tem que fazer isso. É isso que você tem que fazer. Pegue a intimidação que você está sofrendo, coloque diante do Senhor. Você pode declarar guerra nessa noite contra toda intimidação, porque você pode pegar essa intimidação e levar até a presença de Deus, até diante de Deus. É tempo de nós profetizarmos a grandeza de Deus, irmãos. É o que Ezequias fez aqui. Ele falou assim: olha, Ele é o Senhor dos exércitos, Deus tem a resposta para esse tempo, meu irmão. Pegue a sua ofensa, isto é, pega a sua intimidação e coloque diante do Senhor. Vamos declarar: cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra, Tu fizeste os céus e a terra. Eu desafio você nessa noite a profetizar a grandeza de Deus em todos os lugares que você estiver. Olhe para Deus. Ele te abandonou em algum momento, irmão? Esse tempo que você tem se relacionado com Deus, em algum momento Ele te deixou na mão? Ele é o Deus majestoso, Ele é o Deus soberano. Os oceanos é como se estivesse na palma da mão dele. A Bíblia diz que Ele colocou ferrolho no mar. Como é bom a gente ir para o mar ver água que não passa ali da areia, porque Deus colocou um ferrolho ali. Deus é aquele que se assenta entre os querubins, Ele é aquele que se senta na curvatura da terra. Isaías vai dizer isso. Porventura Deus não poderia livrar você? Porventura Deus não pode te dar força, aumentar a tua força nesse momento? Fale da grandeza de Deus, fale: Deus, eu admiro a sua gloriosa presença. Coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração. Foi isso que Ezequias fez. Por que nós podemos declarar guerra contra a intimidação? Porque é hora de gerar o maior milagre da história. É hora de gerar o maior milagre da história. Versículo 3 do capítulo 37, com esta mensagem: assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança que está pronto de nascer, mas não há força para dá-la à luz. Ezequias percebe que ele está diante de um grande milagre, mas ele não tem força para gerar aquilo. Por isso que ele chega no versículo 20 e diz: agora, Senhor nosso Deus, salva-nos da mão dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Irmãos, com todo o relacionamento que você já desenvolveu com Deus, com todo esse período de caminhada com Deus, pegue isso. Esse é o momento de se gerar na sua vida o maior milagre de todos os tempos. Hoje a gente está tendo a oportunidade de se arrepender, irmãos. Hoje a gente está tendo a oportunidade de avivar a nossa vida, nosso coração. Hoje a gente está tendo a oportunidade, irmãos, de ter um quebrantamento espiritual verdadeiro. É hora da gente se mover nessa história, irmãos. Há uma abertura para a salvação hoje. Você já recebeu uma ligação de pessoas que você conhece, que não frequenta igreja, mas que sabe que você é uma pessoa de fé? Então liga para você e fala assim: você pode orar por mim? Você pode orar pelo meu parente? Você pode orar por aquilo outro? Nós estamos na maior oportunidade de todos os tempos, irmãos. Nós não precisamos sair para falar, as pessoas estão vindo nos buscar para falar de Deus. Faça desse momento o maior milagre da sua salvação. Dá luz àquilo que já foi gerado, porque a Bíblia diz que nós estamos assentados entre as coisas celestiais. Eu declaro essa força sobre você, essa força sobrenatural, essa força para gerar esse milagre, o maior milagre da sua história. Esse é um momento incomparável, esse é um momento incomum, esse é um momento que jamais a humanidade viveu, por isso é um momento de maior milagre de todos os tempos. Versículo 2, capítulo 37,
A Bíblia vai dizer que depois enviou o administrador ao palácio, Eliaquim, o secretário de Sebna, o chefe do sacerdote, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Então o rei pega todo mundo vestido de pano de saco, cinza na cabeça e diz: vai falar com Isaías, o profeta. E ele já chega reclamando, né, para o profeta. Ele fala assim: olha como está a nossa nação, olha como está o lamento, olha como está a tristeza. Parece que algo está para nascer, mas não tem força para se nascer. E Isaías, ele é incrível, porque diante da pergunta do rei, o rei Ezequias pergunta para Isaías: cadê Deus nisso tudo? Onde é que está Deus? Deus não está nos ouvindo? Onde está Deus? Mas o profeta está onde? O profeta está descansando. O profeta está descansado. Por quê? Porque o profeta sempre vê algo que ninguém está vendo. Ouça isso. O profeta sempre vê algo que ninguém está vendo. O profeta, ele está numa dimensão diferente. O profeta Isaías está tranquilo. E olha o que o profeta Isaías diz no capítulo 37, no versículo 5 e 7. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhe respondeu. Então Isaías diz: digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Eu porei nele um espírito, para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que ele seja morto à espada. Isaías, o profeta, diz: vai voltar lá para o rei, e diz para ele não dar ouvido a essas notícias não, a essas blasfêmias, porque eles não falaram, esse cara não falou contra vocês, esse cara falou contra mim. Não tenha medo, você pode declarar guerra contra eles, não tenha medo, porque eles blasfemaram contra mim. Veja se não é essa a intimidação que nós ouvimos hoje. Mas Deus diz para você nessa noite, Deus confirma essa palavra para você nessa noite: é hora de gerar o maior milagre da história da sua vida. Porque nós podemos declarar a guerra contra a intimidação? Porque você carrega o nome de Deus. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz? Contra quem levantou o seu olhar arrogante? É contra o Santo de Israel. Versículo 23. Irmãos, as pessoas não estão confrontando a mim e a você, estão confrontando o nosso Deus, porque você veste o nome do Senhor, você é uma filha, um filho do Senhor, você é um servo, uma serva do Senhor, você é um discípulo de Jesus Cristo. Então a afronta não é contra você, é contra o próprio Deus. A intimidação não é contra você, é contra o próprio Deus. E o Deus, nosso Deus, vai se colocar entre você e o seu inimigo. Por que nós podemos declarar guerra contra a intimidação? Saiba que entre você e o seu inimigo está o seu Deus. Veja o versículo 34 e 35 do capítulo 37. Pelo caminho por onde veio voltará, não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei, por amor de mim mesmo e por amor de Davi, o meu servo. Então saiba que entre você e o seu desafio está o Senhor. Eu não sei, na verdade ninguém sabe, mas Deus tem um segredo com você. Deus tem um relacionamento com você. Então os inimigos não vão entrar na sua cidade, eles não vão entrar na sua vida, eles não vão entrar na sua casa, eles não vão entrar na sua empresa, eles não vão entrar no seu trabalho, porque entre você e seu inimigo está o Senhor. Você pode com confiança hoje declarar guerra contra toda intimidação. Você deve declarar guerra hoje contra a sua cidade, a casa. Você tem que se levantar hoje em favor do seu lar, em favor da sua empresa, porque Deus está protegendo você. Veja, o que estava em torno de Jerusalém eram as muralhas. Uma muralha de mais ou menos 4.000 metros, 4 quilômetros. Uma muralha que tinha mais ou menos 12 metros de altura. Uma muralha com 8,5 metros de espessura.
com 34 torres de vigias espalhadas por ela, que dava para ver o inimigo de longe, 12 portas. Mas veja, as muralhas de Jerusalém, elas sempre foram espirituais, e até hoje é. Até hoje é. A defesa de Israel não estava nos tijolos, nas pedras que compunham a muralha. A defesa de Israel estava na proteção espiritual. E hoje você pode declarar guerra, porque você está dentro de Jerusalém, quer dizer, você está dentro do povo de Deus, você está dentro do próprio Deus. Você pode declarar guerra com confiança. As nossas muralhas são espirituais. Nós estamos cercados por Deus, pela sua bondade, pelo nosso histórico que nós temos com Deus. Nós conhecemos o nosso Senhor, e o nosso Senhor nos conhece. Nossa muralha já foi levantada com oração, com jejum. Você não fez isso? Com dependência de Deus, com momentos de entrega. Tem uma muralha poderosa sobre você, em torno da sua casa, em torno da sua vida, em torno do seu trabalho, da sua empresa, do seu negócio. Nossas pedras, irmãos, são as experiências que nós tivemos com o Senhor. Não é a solidez do nosso negócio, é a solidez do relacionamento que nós temos com Deus. Não é a solidez daquilo que nós compreendemos, é a solidez daquilo que o Senhor revela para a gente. Deus é a nossa muralha. Nós estamos cercados, guardados e protegidos. Eu acredito muito que nesses tempos vai vir sobre nós ideias, vai vir sobre nós saídas. Você vai enxergar uma saída, você vai enxergar coisas novas para a sua vida, para a vida da sua família. Esse é um tempo onde as pessoas vão alinhar o coração com Deus. Esse é um tempo onde nós vamos falar mais do que nunca sobre Jesus e as pessoas vão se converter. Hoje é um tempo onde as pessoas vão nos procurar para conhecer o Deus que nós servimos. Esse é um tempo para a igreja prevalecer, irmãos. Hoje era para toda a igreja estar aberta. É verdade, irmãos. Toda igreja hoje devia estar aberta. Ah, mas você tem um decreto. Não, irmãos. Nós temos um decreto do céu. Esse é o nosso decreto. Sabe? Esse é o nosso decreto. Eu vi propaganda no Face de muitos colegas sendo presos nesse tempo. Pastores sendo presos. Irmãos, se a gente tiver que ser preso para manter a igreja aberta, vamos ser presos, irmãos. Nós não podemos ser presos por causa de desonestidade. Nós não podemos ir na justiça porque desviamos dinheiro. Nós não podemos ir na justiça porque nós mexemos com a mulher dos outros. Mas se nós somos à justiça perante juízes, porque nós estamos defendendo a igreja de Jesus Cristo, essa é uma boa causa, irmãos. Por isso vale a pena lutar, irmãos. Hoje eu declaro guerra. E eu declaro guerra porque a Bíblia diz lá no Salmo 91, versículo 11, que aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em seus caminhos. Hoje nós declaramos guerra contra a intimidação. Nós não aceitamos a intimidação. Nós não vamos nos submeter às notícias ruins que vêm chegando cada vez mais perto de nós. Nós não vamos submeter ao espírito ruim que quer roubar a nossa energia, quer roubar a nossa força, quer roubar o nosso entusiasmo e a nossa fé. Hoje eu declaro guerra, porque nós estamos ligados a coisas maiores, a coisas superiores, a coisa muito mais poderosa. Hoje é dia para que todo valente e toda valente, para que todo guerreiro e toda guerreira se levante, se coloque de pé, que expulse do seu coração e da sua vida qualquer espírito de intimidação, qualquer expediente que seja subjugado. Não é momento de nós vestirmos pano de saco, não é momento da gente jogar cinza sobre a nossa cabeça diante do inimigo, não, é momento de nós nos vestirmos da couraça, nos vestirmos da armadura de Deus e irmos para a batalha. Não jogue cinza sobre os seus pensamentos, não jogue cinza sobre a sua autoridade, se vista de realeza, homem grande e mulher grande, homem de realeza e mulher de realeza, porque nós fazemos parte do circuito, do reino do nosso Deus. Eu entendo bem esse tempo quando Jesus diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Esse é um tempo de espada, irmãos. Esse é um tempo de batalha. Eu declaro guerra. Eu declaro guerra pela minha sanidade. Eu declaro guerra para ter o meu ambiente emocional firmado nas promessas de Deus. Eu declaro guerra pela minha família. Eu declaro guerra pela esperança. Eu declaro guerra pela paz. Eu declaro guerra por aquilo que Deus já me deu e eu não vou voltar atrás. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para que entre no seu coração uma força, um vigor
que você respire o ar da batalha, que você sinta na sua pele o calor da batalha, o calor da guerra. Eu quero que você nessa noite, conforme está em Isaías, se levante e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor já vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor está surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Você pode fechar os seus olhos. Você que está na sua casa, será que você consegue sentir o calor da batalha? Será que você consegue perceber essa atmosfera poderosa que nós estamos envolvidos? Hoje eu declaro guerra em nome de Jesus. Hoje nós não nos sentimos sitiados como Jerusalém estava. Hoje os nossos muros estão cercados por Deus e os seus anjos. Nós estamos guardados por Ti, Pai. Esse é o nosso sentimento, Deus. Em nome de Jesus, toda intimidação maligna seja quebrada nesse momento na vida dos Teus filhos e filhas. Que toda palavra de desânimo, todo sentimento de tristeza, toda apreensão, tudo aquilo que tem se levantado para zombrar do Teu povo, nós anulamos nessa noite em nome de Jesus. Toda sensação de impotência, de fraqueza, de falta de fé, seja quebrado agora em nome de Jesus na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus nós recebemos a força que vem do Espírito Santo de Deus. Nós recebemos o poder que vem do alto. Nós nos revestimos do Teu Santo Espírito, Pai, nesse momento. Que o Teu Santo Espírito aumente sobre nossa vida, lançando fora todo medo, toda ansiedade, toda tristeza, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Em nome de Jesus, eu quero nessa noite se conectar a esse espírito de guerreiro que existe no Teu poder, ó Deus, porque Jeová é o seu cavaleiro e Ele cavalga para vencer. O nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. Hoje, Deus, nós declaramos guerra, nós estamos em modo de ocupação, nós não vamos vestir pano de saco diante do inimigo, Senhor. Ó Pai, levante o guerreiro nessa noite, levante essa guerreira nessa noite, Pai, que todo cerco seja quebrado, que toda opressão seja quebrada, que toda zombaria do inimigo seja anulada em nome de Jesus, e os Teus filhos se revistam de paz, se revistam de esperança, se revistam do Seu poder nessa noite, Senhor, o poder que está no nome de Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Cante essa canção nessa noite, cante com fé.